Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nosso texto de hoje é 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17. Nós estamos nesses dias falando sobre como viver esse momento de crise, mas não viver a crise. Passar por esse tempo de graça, passar por um tempo de graça, de dedicação ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos cubra, que nos guarde, né? E que nos faça realmente passar por esse momento, mas passar por esse momento com paz. E o nosso texto de hoje é 1 Samuel, no capítulo 17, é o versículo 22. Semana passada falamos sobre sermos valentes, né? Falamos sobre Gideão na semana passada, e o título da nossa primeira mensagem foi: seja valente. Seja valente, porque se é Deus que está te enviando, Ele garante a chegada aonde Ele te direcionou aí. Amém? E nessa noite nós temos também um novo tema, e queremos falar nessa noite sobre um texto conhecido, 1 Samuel 17. Vamos ler do 22 até o versículo 27, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 22 a 27. Um texto conhecido seu, um texto conhecido das crianças de Davi e Golias, mas queremos nessa noite meditar e pedir ao Senhor que traga, ao nosso coração a palavra. Nessa noite é a noite de alegria, a noite que nós estamos comemorando 4 anos, mas é a noite também onde nós estamos celebrando a ceia do Senhor, a nossa Páscoa, celebrando Jesus como nosso Senhor, como Cordeiro de Deus. 1 Samuel 17, verso 22 diz assim: E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feriu o filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Verso 27 diz: e o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim e assim farão ao homem que o ferir. Amém. Então esse é o nosso texto de hoje, falando sobre Davi e sobre Golias. Como vencer, irmãos, e não sofrer a crise? Como passar pela crise, pelo momento de crise que o país, o mundo, está passando, o Brasil e nossa cidade também está passando? Nós precisamos de verdade, e o nosso tema é esse hoje: encarar as dificuldades, encarar o gigante, encarar talvez os problemas que estão à nossa volta, para resolvermos e nós não enfrentamos ele. E se nós olharmos aqui para o contexto da nação de Israel, nessa passagem, nós podemos dizer e resumir com uma palavra o que estava acontecendo: humilhação. Eles estavam humilhados, o povo de Israel estava ali subjugado. Eles estavam ali sendo humilhados pelos filisteus, pelo o exército filisteu. E o objetivo dos filisteus era subjugar Israel e dominar todo o território de Israel e fazer deles todos escravos. E os israelitas, eles estavam de um lado da montanha, os filisteus, e de outro lado da montanha estavam ali os israelitas. Eles queriam defender o seu território. O povo de Israel queria defender o seu território, mas ele sabia que o inimigo, os filisteus, tinham uma arma poderosa, e essa arma trazia a eles uma vantagem avassaladora, que era o gigante chamado Golias. Golias era um guerreiro filisteu, e o texto bíblico vai dizer, se você olhar lá desde os primeiros versículos desse capítulo 17, 1 Samuel, vai dizer que o guerreiro filisteu, ele tinha altura de quase 3 metros. Eu tenho 1,85. O guerreiro filisteu aqui, ele tinha na verdade 6 côvados e 1 palmo de altura. Então aproximadamente, ele tinha 2,85. Eu tenho 1,85, ele era 1 metro ainda maior que eu. Imagine o tamanho desse homem, imagine o tamanho desse guerreiro. Ele usava um capacete difícil de furar.
O capacete dele era todo fechado e só tinha uma abertura para ele enxergar aqui no meio dos olhos. A Bíblia diz que ele tinha uma couraça que pesava aproximadamente 57 quilos. Só a ponta da lança de Golias, diz a palavra, que pesava 6 quilos. Olha o tamanho do guerreiro, olha o tamanho do problema que o povo de Israel está enfrentando. Fora que ele tinha escudo, capacete, espada, a haste da sua lança. E se pesasse tudo aí, a armadura dele, pelo que nós conhecemos do texto bíblico, aproximadamente 63 quilos acima. Alguns estudiosos chegaram a calcular o tamanho e o peso pelo tamanho dele, pelo tamanho da sua armadura, pelo peso da sua armadura. E eles calcularam aproximadamente que Golias devia ter, em média, 265 quilos sem a sua armadura. E com a armadura acima de 330 quilos. Ele tinha um escudeiro, um cara só para levar o escudo dele, a espada dele. Israel estava diante desse problemão de 330 quilos. Como a gente chama aí, um guarda-roupa, Esse era mais que um guarda-roupa, Eu não sei nem que móvel usar para chamar esse guerreiro filisteu. Não havia guerreiro em Israel que pudesse enfrentar essa briga. E se nós compararmos aqui, o gigante Golias com a situação que nós estamos vivendo, com a pandemia, tantas coisas, tantos problemas que estamos passando, existem algumas semelhanças, porque o povo de Israel estava diante de um inimigo que queria subjugar e destruir. Nós também estamos vivendo isso nesse momento. O povo de Israel estava diante do inimigo que estava, as forças do povo de Israel pareciam insignificantes diante desse gigante. E nós também, parece que nossas forças têm sido insignificantes para poder fazer alguma coisa. Golias, essa crise, Golias estava afrontando o povo de Israel. E nós estamos passando por crise no mundo inteiro que está afrontando o povo de Deus, com certeza. E há muitas pessoas se sentindo acuados como o exército israelense. Você viu que na hora que Golias chegou, e começou a afrontar o exército de Israel, os soldados deram um passo para trás. Aqueles que estavam na linha de frente deram um passo atrás, sentindo acuado, e sem uma forma de reagir, talvez desanimados, talvez deprimidos com aquela situação, com tudo aquilo que estava acontecendo. E muitos de nós temos um sentido assim também nesse tempo e nesses dias, As nossas armas parecem nada, como a deles parecia, diante de tanto poder do inimigo. Mas havia um rapaz ali, havia um menino ali, havia um garoto, talvez um adolescente ou um rapazinho, chamado Davi, que não estava olhando para o tamanho do problema, mas ele estava de olho, olhando lá na recompensa. Davi entra na história, nesse texto nós vamos perceber isso, porque o seu pai Jessé mandou que ele deixasse as suas ovelhas e levasse comida para os seus irmãos. Isso nós vemos nos inícios, nos versículos, a partir do versículo 32 desse mesmo capítulo, nós vemos agora, aliás, mais embaixo ainda, nós vemos a partir do versículo 12, Davi, filho de Jessé, diz o texto, Jessé tinha 8 filhos e mandou alguns filhos para a guerra. E a partir do versículo 12 em diante, você vai ver que o pai Jessé manda Davi para ver como estavam os seus 3 irmãos que estavam lutando no exército do rei Saul. E Davi chega lá, e Davi vai, leva, e no texto que nós acabamos de ler, quando ele tinha acabado de deixar as coisas que o pai tinha mandado, vem Golias e se levanta lá do outro lado e começa a afrontar. E começa a afrontar o povo de Israel. A Bíblia diz que já havia 40 dias que eles estavam afrontando ali o povo de Israel, o povo de Deus. Como ele estava espraguejando ali. E Davi chega e ele fala: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem esse homem está pensando que é? É como se Davi tivesse: esse cara é louco, ele está afrontando o Deus vivo, ele está afrontando o Senhor, dono de todos os exércitos. Esse cara é maluco, quem é esse cara? E eles falaram: olha, esse é o gigante Golias. E ele vai lá, e quando ele chega, ele vê aquele gigante afrontando agora o povo de Deus, afrontando o exército. E aí Davi se levanta e fala: não, isso não pode acontecer, esse cara tem que ser detido. E o exército todo ali de fora. E aqueles homens que estavam ali à volta escutaram ele falando isso. Não, nós temos que deter, nós temos que vencer, nós temos que caminhar, nós não podemos recuar, não, nós temos que ir à frente. E eles ouviram Davi falando aquilo e mandaram chamar, contaram para o rei Saul.
O rei Saul ficou sabendo e falou: rapaz, chama esse guerreiro aqui, quem é esse cara? Será que ele é maior do que Golias? Eu nunca vi ele aí, no meio do exército. E quando eles mandam chamar, quando ele chega lá, Davi olha e fala: mas rapaz, está aí no texto desse capítulo 17, você é muito pequeno, rapaz, você é um menino ainda, você é muito moço. Ele até fala assim: você é um moço, né? Você é bonito, formoso, mas para lutar, você não tem condição de lutar. E aí, Davi, ele se defende dizendo para o rei Saul, fala: olha, rei, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio o urso para poder pegar dos meus pais, e eu arranquei da goela dele as ovelhas, a minha ovelha. Veio um leão também para poder me atingir e atacar o rebanho, e eu fui e ataquei o leão, segurei ele pela barba. Rapaz, esse cabra era perigoso, hein? Ô cabra perigoso. Segurei ele pela barba. Eu segurei ele pela barba e arranquei a ovelha dele. Mas Davi, ele entendia algo. Ele sabia que quem estava dando para ele proteção, quem estava guardando, quem estava cuidando e direcionando ele, era o Senhor dos exércitos. Amém, igreja? Ele sabia disso. Ele tinha entendimento disso. E aí, Saul fala para ele: então tá bom, então vou deixar você lutar para ver o que vai dar. Coloca a armadura em Davi, ele não consegue andar com aquela armadura. E aí, Davi tira aquela armadura, arranca tudo e fala: não preciso disso daí não. Eu estou indo lá no nome do Senhor. Ele vai no riacho, pega 5 pedras lisas lá no riacho, pega a sua funda, né, que era uma espécie de estilingue daquela época, coloca as 5 pedras no bolso, pega o seu cajado e vai lá para o fronte da batalha. E aí quando ele chega lá, Golias olha para ele e fala: peraí, vocês mandaram foi o quê? Vocês mandaram um menino para bater de pau o quê? Num cachorro? Vocês estão pensando que eu sou algum cão? É isso que vocês estão pensando? Eu vou matar esse menino e vou jogar as carnes deles aí para os bichos comer. E aí vem agora a resposta de Davi, um homem cheio de fé. Olha comigo no versículo 45. Contudo Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, no entanto, venho em ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Verso 46, hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e te ferirei, e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo os cadáveres do teu exército filisteu, as aves dos céus, animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda a multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada, nem pela lança que o Senhor concede a vitória e salva, porque é o Senhor das batalhas, e Ele nos entregará, e Ele vos entregará em nossas mãos. Davi sabia que ele estava indo no nome do Senhor. Davi entende no coração dele que aquela guerra já era ganha, porque ele estava indo em nome do Senhor, ele estava lutando no nome do Senhor. Então Davi agora vai para o fronte da batalha, e ele pega lá o seu cajado, e vai para a frente da batalha, e fica dialogando ali com Saul, brigando ali. Saul xingou, gritou, brigou de lá, e ele falou assim: tá achando que eu estou indo contra você? Você está vindo com espada, com escudo, com lança? Eu estou indo com você, contra você, no nome do Senhor dos exércitos. Ele é o Deus da guerra. É como se ele dissesse assim: te prepara, que hoje o Senhor vai dar cabo da tua vida. Hoje o Senhor vai acabar com essa afronta que o povo de Israel está vivendo. Então nós estamos aqui agora com Davi no fronte da batalha, o exército todo recuado lá atrás, e Davi está aqui à frente. E ir para o fronte da batalha, né, onde estava acampado aquele inimigo cruel lá, não era nenhum passeio agradável não. Tanto que o pai mandou o menino lá, o mais novo, deixou os outros lá. Talvez alguns movimentos perigosos, algumas, coisas indesejáveis e perigosas ali na vida de Davi, mas aquele momento ali ia levar Davi ao rumo de grandes conquistas. Aquela seria uma das primeiras grandes conquistas por meio ali, junto com o exército de Israel e pela nação de Israel, porque ele já tinha tido outras conquistas, ele mesmo disse. E nesse tempo nós temos vivido dificuldades de verdade, problemas que por causa dessa pandemia vieram problemas financeiros. Por causa da pandemia vieram problemas familiares. Muitas pessoas deprimidas, trancadas nos seus lares, com crise de ansiedade. Muitas pessoas, afastadas dos seus familiares, vivendo dificuldades no relacionamento, vivendo dificuldades no casamento. Nunca houve tanto divórcio como esse tempo, e também violência doméstica, porque as pessoas estão mais em casa.
Então pessoas têm vivido crise, problemas sérios, né? Problemas com vícios, problemas com tantos problemas, enfrentando tantas dificuldades. E talvez problemas que na verdade precisariam ser enfrentados de frente, e as pessoas vão jogando para depois, a gente às vezes vai deixando para frente, depois a gente resolve, depois eu vejo como que fica isso, depois a situação vai mudar, daqui a pouco isso vai passar, a gente vai, né, passando por cima e vai deixando o problema de lado. E às vezes nós precisamos ter cuidado, porque você pode estar passando por uma situação difícil, mas é nela, talvez é nessa situação que você precisa enfrentar o problema de frente, né? Enfrentar aí o gigante agora de frente, porque você vai descobrir algo tremendo. Deus pode mudar a sua vida no meio dessa história. Aquele dia ali, Deus estava mudando a vida de Davi. De um pequeno pastor, Deus está levantando ele como guerreiro, porque daqui a pouco ele se torna o maior rei da história de Israel. Que palavra, que texto tremendo, que história, que vida. Duas histórias me encantam muito, que é a história de Davi, essa, e outra é de José. José no Egito, tudo aquilo que ele viveu, as prisões, os calabouços que ele viveu, Deus estava preparando ele para colocar ele no lugar assentado como príncipe. E às vezes nós olhamos só agora e não conseguimos enxergar um pouco mais à frente. Davi jamais conheceria essa oportunidade de sair dessa vida simples de pastor e se tornar rei, se não fosse essa missão perigosa dada pelo seu pai. Se ele não tivesse enfrentado essa missão, talvez ele não tinha chegado e tinha alcançado a missão perigosa, ou a missão impossível. Achou aquele filme, Missão Impossível? Interessante, todo filme da Missão Impossível, 007 aí da vida, né? Todo filme de Missão Impossível, as missões acabam sendo possíveis, mas depende na mão de quem ela é colocada. E Deus coloca Davi agora nesse momento, para viver essa história. E Davi tira proveito desse momento de crise, para crescer cada dia mais ainda com o Senhor. E a primeira coisa que nós precisamos fazer, para poder viver nesse momento de crise, mas não viver essas crises, é encarar o gigante como Davi fez. Mas o que nós devemos fazer, pastor, para encarar o gigante? Primeira coisa é encarar o problema. Primeiro ponto, encarar o problema. O versículo 22 diz: Davi deixou a carga na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegou e perguntou aos seus irmãos se eles estavam bem. Temos que confessar, meus irmãos, que a maioria de nós, ao chegar naquela batalha lá e ver aquele gigante de Golias, nós correríamos da batalha e não para a batalha, como Davi fez. Davi correu para a batalha, né? Ele tinha uma mente vitoriosa e ele não temeu o problema, ele tinha certeza que o Senhor daria vitória, porque ele entendia que estava servindo ao Senhor de toda a história, ao Deus Criador de todas as coisas. Sabe, queridos, nós nunca vamos viver histórias abençoadas ou abençoadoras, ou histórias de sucesso, né, para contar, nunca vamos ter essas histórias para contar, se nós ficarmos sempre correndo de problemas que precisam ser enfrentados. Problemas que a gente precisa passar por eles, enfrentar e lutar de frente. E falar, rapaz, eu vou vencer. É pegar mesmo na barba do urso e do leão e falar, eu vou vencer. Parece que o problema é maior do que você. A situação era muito maior do que Davi. Mas ele tinha um Deus em quem ele colocava a confiança dele, amém? O Senhor dos exércitos, ele confiava no Senhor, e ele foi com toda a confiança, dizendo, não se preocupem, Deus vai nos garantir a vitória, Deus vai garantir a vitória. Muitas oportunidades são perdidas, porque às vezes as pessoas desistem quando vê os obstáculos, e às vezes fica se auto-sabotando, na verdade, né? Culpa tudo e todos pelos fracassos, sempre fugindo do embate, sempre fugindo daquele momento que precisa ser encarado, sempre fugindo daquele problema que precisa ser resolvido. Problemas são para ser enfrentados, são para ser resolvidos e vencidos em nome de Jesus, amém? E vencidos no nome do Senhor, não é para ser evitado. Eu me lembro também de Josué, que diante de uma terra perigosa, cheia de exércitos inimigos, desconhecida, precisava ser conquistado. O Senhor disse para ele, Josué, não temas, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Capítulo 1 de Josué. Deus é contigo. Sabe, queridos, Deus é com você quando você decide enfrentar os problemas pela fé em Jesus. Às vezes o problema ou a questão é que nós queremos enfrentar os problemas ou as dificuldades da nossa forma e da nossa maneira. Nós precisamos enfrentar isso, mas no nome do Senhor, buscando o direcionamento de Deus,
Nós poderemos fazer muitas coisas, mas precisamos do direcionamento de Deus. Nós poderíamos ter feito, por exemplo, nesse tempo de pandemia, como muitas igrejas fizeram. Fecharam as suas portas durante esses meses em função da pandemia. Mas nós resolvemos lutar e achar um meio para manter a obra viva. Eu sei que tem pessoas que não puderam vir, que não vieram ainda. Eu sei que tem pessoas, você que está aí na sua casa, participando também desse culto, celebrando ao Senhor. Tem pessoas que não puderam participar ainda, mas nós buscamos um jeito de transmitir. Começamos a fazer a gravação do culto, os irmãos lembram? Os irmãos que estão aqui com a gente, os irmãos da mídia, Lucas, Rafael, Gilvan, que não está aqui hoje. Teve um dia, a gente fazia a gravação na sexta-feira, no começo da pandemia, e colocava no ar domingo, 19 horas. Teve um dia que eu não sei o que aconteceu, que a internet não funcionou, o computador não funcionou, não entrou no ar. Naquele dia foi entrar o culto no ar 10 horas da noite no domingo. Acredite você, foi o dia que nós tivemos mais pessoas acessando ali, assistindo o culto e celebrando o nome de Jesus. É no meio das dificuldades que Deus trabalha, que o Senhor nos ensina. E nós precisamos, na verdade, ser treinados mesmo, não para fugir do problema, mas para enfrentar os problemas. No texto de Mateus, capítulo 8, versículo 23, nós vemos um milagre em que Jesus, ele acalma a tempestade. E esse milagre, ele revela de forma maravilhosa a completa divindade de Cristo Jesus. Os discípulos tinham saído com Jesus nos barcos e veio uma grande tempestade. Eles estavam em alto mar. E eles estavam, que é aquele grande lago. E eles estavam agora ali no meio daquela tempestade. No meio de uma luta, no meio de uma tormenta. E eles olham para Jesus e Jesus está onde? Jesus está dormindo lá na popa do barco. Daquele pequeno barco, aquela pequena embarcação. E Jesus está lá dormindo. E eles estão aqui lutando, talvez com as velas, eles estão aqui lutando com os remos, né? Eles estão tirando, a Bíblia diz que eles estavam tirando água de dentro do barco, porque estava entrando água dentro do barco. E Jesus, nesse milagre, ele revela de forma maravilhosa, se revela, porque ele é o verdadeiro Filho de Deus. E esse poder do Senhor sobre Jesus, o poder de Deus agora, né, investido em Jesus, ele tem poder sobre todas as coisas. O milagre em que Jesus acalma essa tempestade nos ensina que nós não devemos, irmãos, temer as tormentas da vida. Irmãos, estão comigo aqui? Diga amém. Glória a Deus. De máscara, né? Eu não sei se os irmãos estão rindo, estão chorando, estão fazendo cara ruim. Às vezes quando você dá um glória a Deus aí, irmão, aleluia. Amém. Ou pede misericórdia, fala misericórdia, Senhor. Jesus, ele não repreendeu os discípulos lá simplesmente porque eles sentiram medo. Porque Jesus olha para eles e fala, por que vocês temeram, homens de pequena fé? E ele não repreende os discípulos especificamente por eles terem sentido medo, porque a gente pode sentir medo, mas por não terem demonstrado uma fé madura em Jesus. O problema muitas vezes é que a falta de fé inevitavelmente vai nos conduzir ao medo. A falta de fé. É comum muitas vezes sentir medo diante de uma tempestade. Mas quando nós olhamos para Jesus e para esse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 8, que é retratado também em Lucas 8 e Mateus e Marcos 4, nós percebemos que esse medo, ele não faz qualquer sentido, porque durante aquela tempestade, os discípulos falharam em perceber que não havia nada a temer, porque o mar estava revolto, estava assim, o vento estava soprando forte, sim, as ondas estavam contrárias, estavam sim, mas aquele que estendeu o firmamento, aquele que criou o mar e os seus limites, está ali dentro do barco, dormindo, descansando, em perfeita paz, que era o Senhor Jesus. Ei, meu irmão, quando nós estamos passando por dificuldades e tempestades, olhe para o Senhor Jesus. Eles precisavam olhar e crer que o Senhor estava conduzindo todas as coisas, amém, igreja? Ele estava ali humildemente repousando na popa daquele barco que estava sendo sacudido pelas águas. Os discípulos deviam saber que com Jesus no barco eles estavam seguros. Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor da história. Foi Ele quem criou todas as coisas, foi Ele quem fez o mar, Ele que separou as águas da terra, e Ele está ali em pessoa juntamente com eles, não precisava temer. O problema é esse, é que nós muitas vezes tememos e falta-nos a fé. Jesus olha para ele: vocês não podem faltar a fé, vocês precisam crer.
Ele controla todas as coisas de acordo com a sua vontade, esse é o nosso Deus. E até mesmo a força da natureza, aos olhos humanos que parecem indomáveis, são completamente subjugadas pelo poder e por causa de Jesus que está presente naquele barco. Jesus está presente no barco da tua vida, ei? Jesus está presente no barco da sua vida. Ele está presente no barco. Quando a tormenta vem, você olha para ele e fala: eu estou seguro, porque Jesus está comigo nesse barco, amém? Aquele que tem Jesus, meu irmão, dirigindo a sua vida, ele está seguro, mas é preciso crer no Senhor, é preciso crer. Quando Jesus vem, acalma ali a tempestade, e os discípulos ficam assim, pasmos. O Salmo 107, versículo 23, em diante diz assim: o Senhor é aquele que controla o vento e as ondas. Ele faz cessar a tormenta e acalma a violência das águas. Ele livra das dificuldades aqueles que o clamam na angústia, levando ao seu porto desejado. É por isso que nós não podemos temer as adversidades que sacodem nosso barco. Jesus fez a promessa no Mateus capítulo 28, versículo 20, dizendo que eu estarei com vocês todos os dias, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E que então nós precisamos encarar o gigante. Não podemos deixar que o medo, venha nos fazer esquecer que o nosso Senhor, que Jesus, Ele acalma a tempestade. Amém? Nesses 4 anos nós passamos por lutas. Nesses 4 anos nós passamos por tempestades. Mas nós temos crido que nesse grande barco aqui, Vida Nova, o Senhor tem nos sustentado e tem nos direcionado todos os dias. Amém? Amém, igreja? Amém? Aleluia! Nós precisamos olhar para a situação e dizer como o salmista Davi, aquele Davi que está lá no fronte de batalha agora com Golias. Salmo 23, e o versículo 4, ele diz: ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor dos exércitos está conosco. Salmo 46, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, disse Jesus. Segunda coisa para encarar o gigante: olhe para a recompensa. Davi olhou para a recompensa. Davi ficou sabendo que tinha recompensa. O versículo 26 e 27, Davi pergunta isso para os homens: quem é esse homem para afrontar o exército de Deus vivo? Que recompensa é essa? Olha, vai acontecer isso. A recompensa é essa: ele vai se acumular de riqueza, ele vai casar com a filha do rei. Podia até ser feia, mas ele ia casar com a filha do rei, e a família dele ia ser livre de impostos agora. Então, na mente de Davi, o gigante podia ser grande, mas se a recompensa fosse maior ainda, valeria a disputa. Quando Davi ouviu isso, esses prêmios, ele olhou e ele disse: vale a pena lutar por esse prêmio, vale a pena brigar com esse gigante. Eu sei que Deus vai me dar a vitória, garantida, então vale a pena. Muitas pessoas, irmãos, têm abandonado a fé, ou trocaram Cristo por outras coisas, porque nunca prestaram atenção na recompensa, ou acha que o nosso Deus não é Deus que recompensa. A Bíblia diz que Ele nos recompensa. Olha o que Deus tem preparado para os vencedores. Apocalipse capítulo 2, lá no versículo 7, ele diz assim: ao que vencer, dá-lhe de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Isso é para mim, isso é para você. No versículo 11, nesse mesmo capítulo 2, ele diz: aquele que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No versículo 26 desse mesmo capítulo, ele diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E por fim, no capítulo 3, verso 21 de Apocalipse, ele diz: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Deus, Ele é recompensador. Deus, Ele cuida de nós com amor especial. Além do aspecto espiritual, além do aspecto ministerial, Ele cuida de cada coisa das nossas vidas, até das coisas materiais. E por que não elas? Às vezes precisamos vencer alguns problemas. Qual que é o problema que você precisa vencer? É o problema do pecado? É o problema do vício? É o problema da saúde? É o problema do desajustamento familiar? Aquele relacionamento complicado? Aí o casamento, esse problema com os filhos,
A dificuldade financeira, é o trabalho, a faculdade, é o emprego, é alguém, sabe? Qual que é a luta que você está enfrentando? Qual a dificuldade que você tem enfrentado? Porque vencer problemas traz recompensas. Vencer dificuldades é como se você, sabe, fosse um trampolim para a vitória. Mas é preciso, às vezes, passar por essa dificuldade. É preciso, às vezes, arregaçar a manga e enfrentar o problema de frente. E quando você vai jogando a poeira para debaixo do tapete, vai ficando ali. Talvez essa crise fez você desanimar, ou mesmo fez você desistir dos seus sonhos. Mas hoje o Senhor está restaurando os seus sonhos, amém? Você precisa voltar a crer. Igreja, precisamos voltar a crer. O Senhor está dizendo para você: pare de olhar o tamanho do gigante, olhe para a recompensa. Você vai chegar lá na frente, você vai caminhar. Há recompensas espirituais, mas há recompensa aqui na terra também. Deus quer levantar uma igreja de servos e servas. Deus quer levantar uma igreja de ministros. Deus quer levantar uma igreja de homens e de mulheres que buscam intimidade com Ele cada dia. Ele quer levantar também uma igreja, no meio da igreja, pessoas profissionais liberais. Deus quer levantar empresários. Ele quer levantar pastores. Ele quer levantar comerciantes, ministros, missionários. De todos os tipos, de todas as sortes, meu irmão. Quando você é abençoado, você abençoa também. E o Senhor quer nos abençoar, Ele deseja nos abençoar. Ele é Deus que cuida de nós dia a dia. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Tinha um conhecido meu que estava dizendo, fumava 2 carteiras, às vezes até 3 de cigarro por dia. Ele disse: quando eu conheci Jesus, eu fui liberto. E depois que eu fui liberto, meu irmão, o dinheiro que eu gastava com esses 3 cigarros por dia, essas 3 carteiras de cigarro por dia, agora se tornou uma grande bênção na minha vida, mudou a minha história. Imagina a pessoa que vive vícios, drogas, né, que acaba com tudo, ou vive, né, num mundo completamente sem Cristo Jesus, como filho pródigo que vai e gasta tudo, e perde tudo. Pessoas que estão vivendo assim, precisam olhar, nós precisamos parar. E nós precisamos olhar para o problema, para a crise e avançar. Uma vez que você vence os gigantes e cresce, a obra também cresce. As pessoas são beneficiadas, os irmãos são abençoados, a igreja é abençoada. Davi olhou e ele disse: vale a pena. Vale a pena. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos Jesus sendo preso lá no Getsemane, naquela noite da última ceia, a noite em que ele instituiu a Páscoa, como nós vamos comemorar nessa noite. Nós vemos Jesus agora sendo preso ali enquanto estava indo para a oração com seus discípulos. E no meio daquela oração ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus olha para aquele momento e é como se ele dissesse: é difícil passar por isso, mas que a tua vontade seja feita. Ele é preso, ele é condenado, ele é chicoteado, e ele olha para a cruz que está se aproximando e ele diz: vale a pena, porque quando ele olha para a cruz, ele vê a minha e a sua libertação. Quando Jesus olha para a cruz, ele vê o meu e o seu pecado sendo perdoado. Quando Jesus olha para a cruz, ele vê você e ele diz: vale a pena, vale a pena. Quando vem a coroa de espinhos, e a coroa de espinhos é cravada na cabeça de Jesus, ele olha e ele diz: vale a pena. Ele vê a mim e a você, e ele diz: vale a pena morrer por ele, porque ele está olhando agora para homens e mulheres que serão limpos, que serão restaurados, que serão transformados. Quando ele vai à cruz e os cravos são pregados nas suas mãos e nos seus pés, ele olha para você e ele diz: vale a pena, vale a pena, vale a pena morrer por ele, vale a pena morrer por ela. Ele diz: vale a pena, porque ele está vendo um homem renovado, ele está vendo uma mulher transformada pelo poder da cruz, pelo poder do sangue derramado. Ele olha e ele diz: vale a pena, vale a pena.
Ele olha você afundado nos seus vícios e pecados, ele diz: vale a pena, eu quero morrer por eles, eu vou morrer por ele, eu vou morrer por ela. Ele olha você na depressão, lá no seu quarto, em cima da cama, ele morreu por você, e lá na cruz ele olha para mim e para você, e ele diz: vale a pena, aleluia, aleluia, aleluia. O nosso Cristo sofreu por nós, Ele passou tudo isso por mim e por você. Nós não podemos ficar alheio a esse acontecimento. Ele sofreu, e quando Ele olha lá na cruz, quando Ele está lá na cruz, Ele diz: vale a pena, está consumado, o preço foi pago. Ele pagou a minha e a sua dívida, para que hoje eu e você pudéssemos viver, amém, aleluia. Ele pagou a nossa dívida. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Ah, pastor, minha vida é a vida de pecado. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Ele nos arranca das trevas, do lamaçal do pecado, e nos leva para a sua maravilhosa luz. É isso que Ele faz conosco. É só precisar abrir o coração e deixar Ele entrar, e deixar Ele transformar. O perdão dEle transforma vidas. O perdão dEle é completo. Ei, Ele não perdoa como eu e você muitas vezes queremos fazer. Perdoar hoje e ficar de mágoa de novo amanhã. Ele perdoou todos os nossos pecados, aqueles que você cometeu, aqueles que você vai cometer, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele olhou para mim e para você, mesmo quando nós o negamos, mesmo quando nós pecamos novamente, Ele olhou para nós e disse: vale a pena. Vale a pena morrer pela minha igreja, vale a pena morrer para salvar, vale a pena morrer para transformar. Ele disse: vale a pena. Uma vez que você vence os gigantes, você cresce. Uma vez que você vence as dificuldades, você dá um passo agora em direção a um tempo de maior maturidade com Cristo Jesus. Sabe quando você vai até Ele, expõe um problema, uma situação, e o Senhor traz direcionamento para você enfrentar e vencer? É como se você te desse mais um passo em intimidade com Ele. É como se você desse mais um passo em fé. Foi isso que Ele disse para os discípulos: vocês estão com tanto tempo comigo, vocês ainda não creem. Quantos têm negado? Quantos têm negado o nome de Jesus? Quantos se esqueceram do sacrifício que Ele fez lá na cruz do Calvário? Quantos têm esquecido? E terceiro e último ponto: enfrente o gigante, enfrente o problema, enfrente a crise, no nome do Deus vivo, amém? Nós estamos vendo aqui agora Davi no fronte de batalha. Saul acabou de xingar ele, de falar pragas, jogar pragas no povo de Israel. E aí ele olha e ele começa a dizer: eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos. Ei, começa a pedir o Senhor e colocar o Senhor na frente da tua luta. Começa a deixar o Senhor entrar na frente da tua batalha. Davi sabia que quem ia lutar essa guerra era o Senhor. Do versículo 26, 27 em diante, sabe o que aconteceu? Ele pegou a sua funda, colocou uma pedra e rodou e atirou no nome do Senhor, e aquela pedra cravou o único lugar que ela poderia cravar ali em Golias, que era no meio aqui dos seus olhos, bem na sua fronte. E sabe o que aconteceu com Golias? Ele foi ao chão, e Davi foi lá e arrancou a cabeça dele e o matou. O exército inimigo fugiu, foi embora correndo. E aí o exército de Israel cresceu e foi agora atrás do inimigo. Veja que por mais que corajoso que Davi fosse, ele sabia que venceria aquela luta, não apenas na sua força, mas pela força do Deus vivo, cujo aquele povo lá estava afrontando. Essa luta não é apenas sua, ela é de Deus. Se você está direcionado pelo Senhor, essa luta não é sua, ela é de Deus. Mas se nós andarmos vivendo de qualquer forma, de qualquer jeito, meu irmão, e a gente quer que Deus resolva nossos problemas, é preciso se entregar para Ele. É preciso se entregar para Jesus, dizer: Senhor, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Olha o que Davi disse para o gigante Golias lá no versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho em ti em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Coloque Deus à frente das suas lutas. Ei, quando você está no fronte de batalha, lembra, creia que o Senhor é poderoso para fazer coisas grandes, sobrenaturais, que eu e você não podemos fazer. Quando os discípulos estavam ali no meio daquela tormenta e na tempestade, eles não sabiam como sair dali, mas o Senhor estava ali, o Deus Criador estava ali, e Ele apaziguou a tempestade. Sabe, queridos, quando estamos vivendo em tempestades, em dificuldades na nossa vida, precisamos crer que Ele é Senhor da história, e que Ele cuida de nós. Encha seu coração de fé nessa noite. O inimigo pode até vir contra você com armas sujas, mas nós vamos contra ele, você vai contra ele, em nome do Senhor dos exércitos. Amém, igreja? Amém, igreja? Em nome do Senhor. Essa crise não pode te acuar, essa crise não pode te deixar em pânico. Você precisa continuar avançando, caminhando em nome de Jesus, crendo que Deus tem a vitória, crendo que o Senhor, Ele é o Senhor da história. Não é uma crise para você sair derrotado pelo diabo, né? Na sua fé, não, mas é para você crer e sair muito mais forte do que você entrou. Tem muita gente cheia do Espírito Santo aqui nessa noite que vai sair mais forte do que entrou nessa crise. Amém? Amém, queridos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Evangelho de Mateus capítulo 6, no versículo 31 em diante diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos realmente colocado em primeiro lugar? Porque às vezes queremos que Deus resolva nossos problemas todos, e o Senhor está nos levando, na verdade, a enfrentar esses problemas e vencê-los em nome de Jesus. E você tem colocado mesmo o Senhor em primeiro lugar na sua vida, Jesus em primeiro lugar na nossa vida, na nossa casa, na nossa história, e dizer: Senhor, o direcionamento é teu, a minha vida é tua, tudo que eu tenho é teu, eu preciso cumprir e fazer a tua vontade, de acordo com o desejo do coração do Senhor. Chegou o tempo, irmão, de nós encararmos o problema. Chegou o tempo de nós olharmos para a recompensa, e chegou o tempo de vencer em nome do Deus vivo, em nome do Senhor dos exércitos. Essa luta, ela não veio para te matar, essa luta, na verdade, ele veio para fazer você se levantar e caminhar em nome de Jesus. Todas as vezes que o povo de Israel passou por crises, o Senhor estava permitindo a crise para que eles se voltassem para o Senhor e adorassem unicamente o Senhor como Deus e Salvador. É tempo de nós voltarmos para Ele, é tempo de nós nos voltarmos para o Senhor a cada dia, a cada instante. Talvez você olhe para mim e diga: pastor, meu gigante é a falta de fé. Talvez você vai dizer: meu gigante é o medo. Talvez você olhe e fale: a situação difícil, o problema que eu estou enfrentando é um problema familiar. Mas chegou a hora de você vencer esse gigante, amém, irmãos? E para você que não entregou ainda a sua vida para Jesus, o primeiro passo se dá em colocar o reino de Deus à frente, entrar nessa história, vivendo como servo e serva de Jesus. O primeiro passo a você é se entregar para Jesus como Senhor e como Salvador. É dizer: Senhor, eu me entrego a Ti, dirija a minha história, guia meus passos, dá-me seu livramento e me conduz à Tua boa, agradável e perfeita vontade. Deus quer fazer você vencer o maior gigante da sua vida. Deus quer fazer você e a mim vencermos os gigantes. E sabe qual é o maior gigante? Talvez para muitas pessoas o maior gigante é a morte. Pastor, a morte? Sim. Muitas pessoas estão morrendo agora com coronavírus. Mas quantas pessoas estão mortas espiritualmente, irmãos? A Bíblia diz em Romanos 6:23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. É impossível vencer esse gigante da morte. É impossível vencer esse gigante chamado pecado, porque o pecado, diz o texto, que leva à morte. O salário do pecado é a morte.
E por isso Deus providenciou a redenção através do seu Filho Jesus. A Bíblia diz que só há uma maneira de vencer a morte eterna, e a maneira de vencer a morte é por meio de Jesus. Ele venceu a morte por mim e por você. Quando Ele vai à cruz e Ele diz, está consumado, Ele diz, a dívida foi paga. Não há mais dívida para você pagar, não há mais nada para você se pagar, apenas se entregar nos braços do Senhor e deixar Ele conduzir a sua história, amém? Fique de pé, igreja, nesse momento eu quero orar com você. O gigante do pecado leva à morte, e é invencível para os homens, mas Deus é maior, e para Ele não há impossíveis, amém? Ele pode e quer nos ajudar a vencer dia a dia as dificuldades, a batalha, a guerra, a luta. Ei, mas o primeiro passo é você se entregar a Jesus como Senhor e como Salvador. O primeiro passo é você dizer, Senhor, eis-me aqui, muda a minha história de uma vez por todas. Chega de protelar, é hora de enfrentar esse problema que tem se colocado à sua frente como um gigante. Há alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus, dizer, pastor, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso. Há alguém nessa noite? Levante sua mão, nós queremos orar por você. Alguém nessa noite que está dizendo, pastor, eu preciso enfrentar de frente. Mas o primeiro passo para você, meu irmão, minha irmã, é se entregar a Jesus como Senhor e como Salvador. Alguém nessa noite quer se entregar como Senhor, ao Senhor Jesus, como seu único e suficiente Salvador? Talvez você já fez isso, mas essa noite à noite você tomar agora as rédeas agora da sua vida e pedir ao Senhor para trazer direção, para que você possa viver tudo aquilo que Ele preparou para você. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos pelas pessoas que aqui estão, e oramos pelas pessoas que estão nos seus lares, pedindo o direcionamento do Teu Espírito Santo. Deus de amor, que eles possam, Deus, se entregar completamente ao Senhor, aqueles que não se entregaram ainda, mas que possam, Senhor, fazer isso de forma verdadeira, real e sincera, e deixar o Senhor dirigir e conduzir todas as coisas. Pai, nós temos a promessa de que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e nós sabemos e cremos que o Senhor está conosco. Manifesta, Senhor, sobre nós a Tua vontade, o Teu desejo, a Tua glória, o desejo do coração do Senhor. Manifesta sobre nós para que possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te agradecemos nessa noite por cada um que está se entregando, Deus, por cada um que está se rendendo ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero fazer mais uma outra oração. Talvez você que está vivendo um tempo de dificuldades, mas com essa palavra nessa noite você disse, eu preciso enfrentar essa luta. Você já tem servido ao Senhor, já tem buscado a Deus, mas você tem dito, eu preciso enfrentar essa dificuldade, eu preciso enfrentar, eu preciso me levantar. E às vezes você não tem encontrado forças. Eu quero orar junto com você nessa hora, para que o Senhor te dê força. Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração, ou levantasse as suas mãos, fique à vontade, como você quiser. E a nossa oração é que o Senhor te fortaleça. Pai de amor, nós oramos, Jesus, porque nós cremos em Ti. Nós oramos, Senhor, porque entendemos que Tu és Deus, Deus de graça, Deus de amor, bondade e misericórdia. Nós oramos, Jesus, pedindo, ó Deus, e clamando nessa hora, para que o Senhor venha fortalecer homens e mulheres nesse instante, para que o Senhor venha fortalecer, Senhor, homens e mulheres nessa noite, esses que estão, ó Senhor, com o coração desejoso de viver a Tua vontade. Senhor, nos capacita nessa noite, ó Deus, a enfrentar esses gigantes, essas dificuldades que têm se colocado, ó Deus, à nossa frente. Nos levanta, Senhor, com coragem e fé, como Davi, Senhor, nesse texto, ó Pai, como Davi se colocou, crendo e tendo certeza no seu coração, que a vitória vinha do Senhor. Pai, em nome de Jesus, fortalece este homem, fortalece, Senhor, essa mulher, fortalece, Senhor, a Tua igreja, fortalece esses que estão nas suas casas nessa hora, nessa noite, e traz, Senhor, o poder do alto do Teu Espírito, e envolve corações, ó Deus, trazendo um mover sobrenatural.
que só Teu Espírito Santo pode fazer. Envolve, Senhor, nossos corações nessa noite com a Tua presença e Tua glória, Deus. Pai, envolve corações nessa noite, ó Pai, e que possamos ter a certeza de fé que o Senhor está conosco nessa noite e nessa hora, que o Senhor é Deus vivo, que tem ministrado aos nossos corações nesses 4 anos que aqui estamos, que o Senhor tem nos dirigido, ó Pai. Nós entendemos que o Senhor tem cuidado de nós. Cuida, Senhor, de cada um. Cuida, Senhor, do Teu povo nessa noite. Cuida, Senhor, da Tua igreja nessa hora, Pai. Nós clamamos a Ti, pelo poder do Teu Espírito Santo, a cada um, ó Deus, que está com o coração quebrantado nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adore ao Senhor nessa noite. Adore ao Senhor, tenha liberdade para adorar ao Senhor. Tenha liberdade para adorar Ele nessa noite. Entregue o seu louvor ao Senhor. Entregue-se nessa noite diante dEle. Me sustentas em minha dor. Adore, adore a Ele, adore, adore ao Senhor. Adore. Isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Seus caminhos. Ele te ama, Ele te ama. Ele te amou e te ama. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, pelas águas das fontes. Clame, clame por Ele. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da Tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, Pai, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vale a pena servir. Vai valer, vai valer. Vale a pena servir. Vale a pena servir. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer, vai valer. Vai valer a pena. Vale a pena Vai adorá-lo. valer a pena. Vale a pena. Vai valer a pena mesmo. Vale a pena. Eu sei. Declare ao Senhor isso. Aleluia. Vai valer a pena. Vai valer a pena. E vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar. Vai chegar o grande dia. Quando o grande dia chegar. Vai chegar o dia da recompensa. Vai chegar o grande dia. Quando o grande dia. Quando o grande dia. E quando o grande dia. Diga assim. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, Vale a pena. quando Vale a pena servir. Chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Vale a pena. Vale a pena servir. Vale a pena servir. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo.
Vale a pena. Vale a pena servi-lo. Vale a pena servi-lo. Vale a pena. Vale a pena servi-lo. Não desiste. Não deixe a crise parar você. Não deixe a crise te conduzir. Vença no meio da crise. Ele olhou para mim e para você e ele disse: valeu a pena. Orlando, ele olhou para você e ele disse: valeu a pena. Valeu a pena. Ele olhou para cada um de nós e disse: valeu a pena. A cruz valeu a pena. Porque Ele tem libertação e vida e transformação de vida para vivermos na presença dEle. Você pode dar um glória a Deus, aleluia. Dizer: vale a pena Jesus, aleluia, aleluia. Aplauda Jesus que merece a honra.